Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. É um prazer contar com a sua participação em mais um Encontro com a Palavra. Aqui nesse programa nós estudamos a Bíblia, a Palavra de Deus. E hoje vamos continuar com o estudo do capítulo 12 da Carta de Paulo aos Romanos, enfocando o significado de ser santo e não ser mundano. Jesus falou: o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Você seria um bobo se aceitasse trocar todas as riquezas do mundo pelo seu eu. Jesus nos alertou sobre perdermos a nós mesmos, perdermos o nosso eu, perdermos a nossa alma. Mas o que isso significa? Estamos falando sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. É a sua individualidade que o diferencia de todas as outras pessoas do mundo e você não deve jamais vendê-la nem perdê-la. Tendo isso em mente, podemos entender a importância de algumas passagens bíblicas. No capítulo 9 de Lucas, a gente lê assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo significa deixar de dirigir sua própria vida e entregar tudo a Deus e ser controlado pelo Espírito Santo. Isso faz de você a pessoa que Deus quer que você seja. Na segunda carta a Timóteo, Paulo instruiu sobre como aconselhar os membros da sua igreja. Ele disse que geralmente o problema é que as pessoas se opõem. Deus tem um plano para cada um em relação ao que cada um deve ser e ao lugar que deve ocupar neste mundo. Opor-se a esta vontade causa infelicidade e ansiedade. Paulo ensinou a Timóteo que o objetivo é recuperar o eu de cada um que se perdeu na armadilha do diabo. Paulo ensinou como ajudar a pessoa a recuperar o seu próprio eu. Não podemos ignorar o nosso eu, devemos recuperá-lo. A história do filho pródigo conta que, no meio daquele chiqueiro, cheirando como um porco, e talvez até parecendo um porco mesmo, aquele filho pródigo, ele caiu em si, ele percebeu. Ele percebeu que não era para aquilo ali que ele tinha nascido. Ele caiu em si. Onde é que eu estou? O que está acontecendo comigo? Eu não nasci para isso. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Essa foi a decisão dele. Dentro deste contexto do eu, preste atenção no versículo 12 de 2 Coríntios 10. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Este versículo não é interessante? Ele diz que não devemos nos comparar. Mas por quê? Um pouco antes de Jesus ser crucificado, Pedro se gabou, dizendo aos outros discípulos que seria capaz até de morrer por Jesus. Jesus anunciou que ele seria crucificado de cabeça para baixo por causa dele. E aí Pedro, mostrando o seu lado humano, olhou para João e perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? O que vai acontecer com ele? E Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Quer dizer, não era da conta de Pedro o que ia acontecer com João. Pedro não deveria se comparar a ele. Por que a gente não deve se comparar, hein? Bom, se somos únicos e diferentes de todo o resto do mundo, como descobriremos a vontade de Deus para nós se nos compararmos com as outras pessoas? Comparar-se implica em se considerar igual a outra pessoa, ou querer ser igual. Por isso a Bíblia nos ensina a não nos compararmos com ninguém, segundo esse versículo de 2 Coríntios. Alguns versículos da Bíblia não são bem interpretados. Jesus resumiu a lei com 2 mandamentos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Isso quer dizer que devemos amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Não quer dizer que cada vez que passarmos diante de um espelho, devemos parar e reverenciar a nossa imagem e dizer: eu me amo, eu me amo. Não é isso que significa amar-se. Amar-se a si mesmo significa aceitar e amar o que Deus ama. Quer dizer, você concorda com Deus que você tem valor, porque foi por você que Jesus morreu na cruz. No versículo 2 de 2 Coríntios 4,
Paulo vai um pouco além e diz que depois de sermos transformados, nascidos de novo e estarmos em união com Cristo, assistidos pelo Espírito Santo e sermos a pessoa que Deus quer que sejamos, aí então podemos nos recomendar à consciência de todos diante de Deus. Ou seja, podemos dizer: o que vocês acham disso? Não é um milagre? Eu não fiz isso, Deus fez. Não é maravilhoso que Deus opere um milagre desses através de um simples mortal como eu? Devemos ter uma perspectiva correta sobre nós mesmos. Na primeira parte do capítulo 12 de Romanos, e no início da divisão prática, Paulo afirma que devemos aplicar em nós mesmos tudo o que aprendemos nesta carta. Existe um versículo na carta de Paulo aos Gálatas que sintetiza a carta aos Romanos. Preste atenção. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nesse versículo, Paulo fala que vive, e explica a vida que vive. Ele vive pela fé. Este é o resumo dos 4 primeiros capítulos da carta aos Romanos, que tratam da justificação pela fé. Depois, Paulo afirma que vive porque Cristo vive nele. Um resumo dos 4 capítulos posteriores da carta aos Romanos, que falam sobre Cristo viver em nós e nós vivermos em Cristo. A terceira razão por que Paulo vive é porque ele foi crucificado com Cristo. O resumo dos capítulos 12 a 16 de Romanos. Nos 4 últimos capítulos desta carta, Paulo fala sobre se entregar, sacrificar-se e se separar do mundo para experimentar a confirmação da vontade de Deus, provar que a vontade de Deus é boa e caminhar para a maturidade espiritual. Este é um resumo geral da carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 12, ele fala sobre o que significa ser crucificado com Cristo, ou o que significa se entregar a Ele e estar disposto a ser um sacrifício vivo para Ele todos os dias. E depois de falar sobre a importância de aplicarmos tudo isso em nossas vidas, Paulo explica a importância desta aplicação dentro da nossa comunidade espiritual ou do corpo de Cristo. Paulo fala da igreja usando a mesma ilustração da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando diz que no corpo de Cristo as pessoas se entregam, são sacrifícios vivos, separadas do mundo, a fim de serem aquilo que nasceram para ser. Certamente estas pessoas serão diferentes. Paulo enfatiza que cada membro do corpo de Cristo é diferente de todos os outros membros. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo usa várias vezes a palavra diferente. As pessoas cheias do Espírito ou controladas pelo Espírito são únicas e, ao mesmo tempo, trabalham em unidade. Por isso, ele também usa a palavra unidade. Portanto, ele apresenta 2 opostos no corpo de Cristo. Ele fala sobre a unidade na diferença, como no corpo humano. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Apesar de diferentes, todos os membros do corpo funcionam coordenados em unidade, porque todos são controlados por uma só cabeça e cérebro. Paulo afirma que é assim que o corpo de Cristo deve ser. Por isso, é um pecado terrível um membro do corpo de Cristo dizer para outro ser igual a ele. Paulo afirma: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Se 2 pessoas fossem iguais dentro do corpo de Cristo, uma delas seria desnecessária. Mas todos são diferentes dos outros e, por isso, todos necessários. Isso quer dizer que não temos os mesmos dons espirituais. O Espírito Santo concede diferentes dons e, por isso, há diferentes funções. Paulo enfatiza que, tendo diferentes dons, vamos descobrir pela graça de Deus qual dom nos foi concedido e exercê-lo para Cristo, sem nos preocuparmos se alguém tem um dom diferente e sem tentar imitar ou copiar o dom de alguém. Caso contrário, perderemos a nossa peculiaridade e não podemos dar a nossa contribuição especial dentro do corpo de Cristo. Por isso, nunca devemos fazer as pessoas pensarem que, se forem cheias do Espírito, terão exatamente os mesmos dons e a mesma função que nós temos. Isso arruinaria o funcionamento do corpo. Paulo fez uma ilustração dizendo assim: o olho não pode dizer à mão: não preciso de você.
Nem a cabeça pode dizer aos pés: eu não preciso de vocês. Imagine que você entre em casa à noite e encontre sentado no sofá uma coisa de uns 70 quilos feita só de olhos. Não seria um corpo, seria um monstro. E se esses olhos piscassem, você sairia correndo. Paulo quer enfatizar que não devemos querer fazer do corpo de Cristo um monstro, onde todos são iguais, uns tentando ser iguais aos outros. Busque a Deus e descubra quem você é e quais os dons Ele lhe deu. Depois coloque seus dons para funcionar. Assim você dará sua contribuição ao corpo de Cristo. Você descobrirá que só você pode dar a sua contribuição no corpo de Cristo, ninguém mais. Você também vai descobrir que certas coisas você não pode fazer porque não tem o dom para realizá-las, mas que outra pessoa tem esse dom e dará a contribuição dela. Se você tentar fazer tudo sozinho dentro do corpo de Cristo, além de ficar frustrado porque não conseguiu realizar muito, vai tirar a oportunidade de outras pessoas exercerem seus ministérios. Esse é o ponto que Paulo enfatiza nesta divisão da carta aos Romanos. Ele menciona 7 dons. Nas Escrituras, em diferentes passagens, como por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, encontramos a citação de 21 dons diferentes. Outras passagens são Efésios capítulo 4, 1 Pedro e aqui mesmo em Romanos. Somando todos os dons mencionados, chegamos a 21. O Espírito Santo produz frutos em nossas vidas, habitando e operando em nós. Mas, quando se trata de ministério, o Espírito Santo vem sobre nós e nos unge. E quando isso acontece, os dons espirituais se manifestam. Que pena, mas o meu tempo hoje já está acabando. E eu gostaria de convidar você para se programar e estar conosco no próximo Encontro com a Palavra. E não esqueça também que nós temos muito para aprender sobre a nossa participação no corpo de Cristo. Até lá, Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.